Generosos, justos, pacientes ou ambiciosos, egoístas, intolerantes? Como somos nós? O que nos leva a exercer virtudes quando estas parecem andar meio fora de moda? Muitos dizem, de que adianta ser bom nesse mundo de corrupção e desonestidade? Será que as pessoas estão mais más? Menos virtuosas? Seria uma questão de liberdade de escolha? Pensar sobre as nossas virtudes e também nossos vícios é o convite desse encontro de hoje. Satisfação imensa num momento como hoje, em que tanta gente se reúne, né, nesse estupendo teatro, para que a gente possa pensar um pouco uma das coisas que pode nos elevar, que é a nossa capacidade da decência, da convivência sadia, de uma vida que não apodreça nossa condição, né, de esperança, de futuro. E é especial, né, que a monja Cohen e eu sejamos capazes também de trazer aqui um pouco exatamente dessa ideia nesse momento. Isto é, nem anjos nem demônios, a humana escolha entre virtudes e vícios. Quem aqui já foi a um culto cristão, de qualquer natureza, sabe que as cartas de Paulo, elas são prioridade, não são as únicas cartas. Todas as cartas de Paulo, a monja sabe disso, tratam do tema ética, isto é, como se afastar do maléfico e como acolher o benéfico. Ele tem duas cartas ao povo da cidade de Corinto. Eu gosto muito de uma frase que está na primeira, que tem muito a ver com a ideia de humana escolha entre virtudes e vícios. A frase é: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer qualquer coisa, mas eu não devo fazer qualquer coisa. Eu posso, porque livre sou, mas não devo. Por que não devo? Porque não devo fazer nada que apodreça a minha família, que degrade minha comunidade, que ofenda aquilo que é saudável. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E aí está a ideia de liberdade. Por isso, posso eu dizer para a monja Cohen: você é uma pessoa má? Na nossa compreensão, não. O que eu posso dizer a ela é: você está sendo má. Você está sendo boa. Por que dizer você é uma pessoa boa, você é uma pessoa má, como sendo um estado permanente? É não entender o lugar da nossa liberdade. Por isso, pergunto eu à monja Cohen: você é uma pessoa má? Às vezes sim, às vezes não. E a dificuldade das nossas escolhas estão aí, porque carregamos em nós questões genéticas, mas é tão interessante porque quando falamos de genética, nós pensamos em algumas gerações de nomes e personagens que nós conhecemos ou que nos contaram essas histórias. Mas vamos lembrar, e eu gosto muito disto, há 5.000 anos atrás, 6.000 anos atrás, onde estávamos nós? Nós já estávamos aqui, o nosso DNA já estava aí. Um fotógrafo inglês, há alguns anos, ele veio ao Brasil fotografar o DNA brasileiro. E ele fotografou pessoas de norte, sul, leste, oeste, das várias etnias que formam o povo do Brasil. Eu fui uma das pessoas fotografadas e cada um de nós ele tirava um pouco de DNA com um cotonete, mandou para os Estados Unidos para pesquisar e eu descobri que há 5, 6.000 anos atrás eu estava no norte da África, onde hoje é a Síria que agora está em guerra. Eu pertenço a esse povo, meu DNA pertence a esse povo, como da maioria de todos que vieram para o Brasil via Europa. Nós estávamos lá. Ou seja, o DNA da humanidade permeia cada um de nós. E quando nós falamos de tendências genéticas, o que você pode estar manifestando agora e que não é exatamente do seu avô, da sua avó, ou do bisavô ou da bisavó, mas desse ancestral lá atrás. E que ainda vive em nós, e que ainda está lutando, e que ainda está brigando, está com medo, e que está querendo ter projeção, está querendo ser aceito. E o que você faz por isto? É interessante pensar,
O que nós fazemos para sermos reconhecidos pelo grupo, por sermos acolhidos, e quando é que eu rompo o meu compromisso com a ética para ter vantagens? Assisti essa semana na televisão um filme maravilhoso, eu não sei nome de filmes nem de atores, mas o filme contava a história de um jovem numa escola de elite, em que os coleguinhas dele fizeram alguma coisa imprópria, rabiscaram uma parede. E o diretor da escola vai fazer um comitê de julgamento para que esse menino faça a delação dos seus colegas. E ele resolve que ele não pode delatar seus colegas. E o diretor fica furioso e diz assim, ele vai ser expulso da comunidade porque ele está mentindo, ele não quer dizer a verdade. E tem um personagem, claro, que é um grande ator, que se levanta para defendê-lo e diz, isto é uma escola onde se formam líderes éticos, é uma escola que não pode ensinar as pessoas a ser delatores de seus amigos para ter vantagens pessoais. E eu acho que vocês não deviam mandar embora esse menino, pelo contrário. Vocês deviam fazer dele um modelo para todos os outros, porque se queremos uma sociedade ética, se queremos uma sociedade de lideranças éticas, a primeira coisa é saber que você não vai entregar os seus amigos e os seus colegas. Não é interessante isso? Você entregaria sua filha, seu marido, seu irmão, seu primo? Você entregaria alguém para você ter algumas vantagens pequenas, pessoais? Ou será que você pensa nesse bem coletivo? São coisas muito tênues que separam entre aquilo que eu considero princípios éticos, princípios de uma vida digna, onde você vê, porque estamos conosco 24 horas por dia, 365 dias por ano. E o que você faz, o que você fala e o que você pensa, você sabe. Se você sabe, o mundo sabe. Nós fazemos escolhas. E quais são as nossas escolhas? São para vantagens pessoais? Para eu ficar melhor na foto? Ou será que as nossas escolhas são para que seja o melhor para o maior número de pessoas? E isso inclui não só seres humanos, né? Nós estamos falando agora de Amazônia, falamos de incêndio, falamos de produtos que estão sob a terra e que o mundo inteiro cobiça. O que é melhor para todos nós? Somos limitados, não somos capazes de ver tudo e decidir tudo, mas podemos, uma frase que aprendo com o professor Cortella é corrigindo os erros que se aprende. Não é errando que se aprende. Uma frase comum que repetimos sem prestar atenção. Erramos e podemos aprender a partir do erro, pelo menos a não repetir o mesmo erro. Certo? Não é bom? Aqui só admitimos o erro inédito, isto é, aquele que acontece uma única vez. Porque na segunda vez, erro não será mais idiotia, ou má fé, ou escolha errada. Quando eu pergunto à monja, você é uma pessoa má? E ela diz, às vezes sou, às vezes não. É um sinal de humanidade, não é um sinal de relatividade. Não é uma ideia de ficar lá e cá, mas são as possibilidades que temos. Afinal de contas, nós podemos sim ser angelicais e demoníacos. No próximo bloco... E por que eu tenho tanto medo de um olhar diferente do meu? Como somos nós quando ninguém está nos vendo? Será que lá dentro, onde ninguém sabe, onde apenas nós realmente sabemos e vemos, somos verdadeiros? Somos capazes de fazer boas escolhas, mas também de fazer escolhas terríveis. E mesmo achando que sairemos ilesos, de que elas não vão nos afetar diretamente, certas atitudes podem sim nos atormentar por anos a fio. Eu tenho uma apreciação imensa, né, pela filosofia alemã, a música alemã, eu tenho pela arte alemã. E eu sempre fico intrigado, mas não desesperado, só intrigado, monja, com uma questão. Como que um povo que gerou Immanuel Kant, Hegel, que gerou o pensamento de Edmund Husserl, que gerou a religião a partir de Martinho Lutero, que trouxe Johann Sebastian Bach, Beethoven,
Como que um povo que fez o que há mais elevado na capacidade humana de produção gerou o horror nazista, o homicídio, a brutalidade. A violência faz parte da natureza até. Isto é, a ideia de você predar outro ser, a necessidade de alimentação, seja ela, né, com o uso de proteína animal ou não, ela tem, na natureza em geral, uma marca de violência. Mas nós somos um ser capaz de algo que vai além da violência. Nós somos capazes de crueldade. Isto é, a violência absolutamente desnecessária. Aí eu volto, quando eu olho esse povo magnífico, né, que fez o que há de mais elevado em várias áreas da vida humana, foi capaz de criar uma máquina homicida composta por pessoas como você e eu. Isto é, professores, médicos, engenheiros, padeiros, marceneiros. Interessante. Às vezes se diz que a primeira vítima do nazismo foi a Alemanha. Mas tem uma questão a ser feita, porque isso não é inverídico. A questão é, qual escolha faria eu se lá estivesse em 1935? Eu, Cortella, que agora não tenho que fazer essa escolha, e espero não ter de fazê-la. Que escolha faria eu em 1935 quando chamado a ou você delata o teu vizinho, ou você adere a esta lógica autoritária, brutal de convivência, ou você perece. Muitos alemães perderam propriedade, perderam liberdade, perderam privilégio, perderam a vida, mas não perderam a alma. O próprio Jesus de Nazaré dizia, numa das partes que é citada por um daqueles que relatou a história, que é Marcos, de nada adianta um homem ganhar o mundo se ele perder sua alma. E o que é perder a alma? É perder a tua capacidade humana de vitalidade. O budismo lida fortemente com a noção daquilo que é a ânima, né? A alma da vida, do mundo, da sintonia. Você utiliza sempre de maneira genial a respiração como sendo uma sintonia com a alma do mundo, né? Aquela ideia que a gente, no campo da medicina, que aqui é da área, chama de movimento sistólico e diastólico. Aliás, parece que a natureza tem uma preferência por isso, porque o nosso pulmão, ele sustenta a vida num movimento de expansão e contração. Nosso coração também é expansão e contração. Nosso sexo também é expansão e contração. E nesse sentido, também a ciência na física hoje, especialmente na cosmologia, diz que o universo expande e retrai. Quando nós não somos capazes de sair do que o Freud, que também é alemão, iria chamar de ego, o meu eu separado, quando eu não saio do meu eu pequeno, da minha visão limitada da realidade, eu posso causar muito estrago ao mundo. Então, queremos, às vezes, coisas impossíveis. Quando o professor Cortella fala da Alemanha, que acho isso tão importante, que é exemplo que, às vezes, eu digo às pessoas, que com boas intenções cometem-se crimes hediondos. O Holocausto começa com a ideia de alguém que leu um livro sobre qual é a perfeição humana. Como que os seres humanos podem ser perfeitos se eles tiverem determinada cor de pele, tal comportamento, não pode ter nenhuma deficiência, não pode haver homoafetividade, tudo isso é considerado crime. Então, nós vamos ter que destruir esses seres, porque pensamos no bem da humanidade. Não é terrível isso? Quando vamos dar um parâmetro do meu valor, da minha identidade, do meu olhar. E por que eu tenho tanto medo de um olhar diferente do meu? Porque pode destruir a personalidade que eu criei, a ideia que eu criei de mim mesmo, e que é frágil. Então, quem pensa diferente de mim, quem não concorda com aquilo que eu acho que é o certo, é meu inimigo e precisa ser destruído. O que acontece na Alemanha e o que acontece conosco, humanos, nesse sentido de querer pertencer,
de não querer ser machucado, de não querer ser ferido. Eu estive uma vez na sinagoga aqui de São Paulo, na CIP, e era exatamente a comemoração do Holocausto. Aliás, as pessoas falavam, como é que se comemora? Comemorar significa lembrar-se juntos, não é fazer festa. Co é junto, memorar, a nossa memória comum que nós celebramos. E nesta época, um dos rabinos disse, pois até mesmo alguns judeus, quando iniciou o nazismo, apoiaram o nazismo, porque acharam que não ia bater na sua porta. E é preciso muito cuidado com quaisquer pensamentos que sejam de destruição, de exclusão, porque bate na sua porta depois. E foi o que aconteceu. Bateu na porta de todos e de muita gente. E aqueles que não bateram na porta foram aqueles que iam bater na porta dos outros. Quando você assiste alguns relatos sobre o que aconteceu, vê algumas fotografias do que aconteceu, é medonho o que nós humanos podemos fazer, como nós nos juntamos para fazer maldades. Um dia, perto da Faculdade de Medicina de São Paulo, ali perto da Rua Teodoro Sampaio, de manhã cedo, tinham alguns jovens batendo no menino. O menino estava no chão e eles vinham dar uns socos e pontapés no menino. Ele estava entregue no chão. Eu comecei a gritar para eles de longe, chamar a polícia. Alguém tem que parar isto. E quando eles me viram aos berros na rua, eu tinha 4 cachorros desse tamanho. Aí eles largaram o menino no chão. Falei, como que podemos fazer isso? O que há em nós humanos, esta sanha assassina que também existe em nós, que em grupo se modifica? Talvez sozinho ninguém fizesse isso. Mas quando estamos em grupo, queremos pertencer a. E quando a gente olha o século XX, essa mesma Alemanha que eu mencionava, ela é a nação europeia no século XXI que mais acolhe humanos sofrendo, que vêm de outras regiões. Lembrando sempre que o refugiado nunca é um criminoso, ele é sempre uma vítima. Sempre uma vítima. Não há crime em ser um refugiado. Você é vítima de um processo, de uma brutalidade, de uma economia. E hoje a Alemanha, ela é aquela nação que mais organizou a acolhida. A mesma nação que no século XX é danosa, no XXI ela reinventa algumas coisas sob a direção, né, de uma mulher, coisa rara até naquela tradição. E eu não tenho dúvida que nós somos angelicais e demoníacos e que ele é esse modo de ser, né, uma escolha. Por isso, quando pensamos na reflexão, nem anjos nem demônios, é exatamente para não se imaginar que a noção de algo que é absolutamente maléfico ou algo que é absolutamente benéfico, que ele seja definitivo. Porque, enquanto viva e vivo, nós podemos deslizar. No próximo bloco, A ideia de karma dentro do budismo, ela é a noção de fatalidade ou ela é a ideia de escolha? Transitar entre vícios e virtudes parece ser o desafio de uma vida inteira. Mas o budismo nos ajuda nesse percurso em busca de sermos melhores, nos falando dos paramitas. um treinamento contínuo, algo a ser aprendido e praticado, facilitando a travessia da margem do desconhecimento, da ignorância, da margem dos sofrimentos, das angústias, para a margem da sabedoria, da completude, da satisfação e do contentamento com a existência. Machado de Assis, nosso maior escritor no português brasileiro, no meu entender, ele diz algo que vale. Ele dizia, está morto, podemos elogiá-lo à vontade. Porque qualquer um e qualquer uma de nós, enquanto vivo ou vivo estiver, pode decepcionar outras pessoas, pode fazer o que não deve. Só o cadáver é incapaz do que não deve ou do que deve, porque não é mais livre. E é interessante, porque a palavra vício, vocês sabem, ela significa ausência, falta. E a palavra virtude, por estranho que pareça, tem a ver com o mundo masculino. Porque a palavra virtude, ela tem, né, um radical que é vir de viril.
Porque se entendia que uma pessoa virtuosa não era uma pessoa virtuosa, era um homem, no sentido aí de masculino. Um homem é aquele que teria a virtude da coragem, da generosidade, da justiça. E mulheres seriam colocadas nessa tradição histórica, né, num papel secundário. Evidentemente que a noção de virtude e vício, depois ela veio ganhando, né, um patamar que fosse aí muito mais elevado. Uma das coisas que mais me irritam, Monge, é quando você está conversando com alguém e o que você tem de virtude? Quais são as tuas virtudes boas? Ah, eu sou amigável, eu gosto de conviver, eu sou criativo. Aí você fala assim, e qual é o teu defeito, o teu vício? Ah, eu sou perfeccionista. Que é uma forma hipócrita de dizer que não tem vício nenhum. Porque uma pessoa perfeccionista não pode ser considerada viciosa. Afinal, ela está buscando algo que é a mais alta elevação de uma possibilidade. Toda pessoa que acha que não tem vício algum, diz de si mesma ou de si mesmo que é perfeccionista. É interessante, porque nem anjos nem demônios, a própria palavra anjo, né, ela ganhou, em relação à ideia de demônio, uma concepção judaico-cristã e depois islâmica, né, que é a ideia de que o demônio, o diabólico, é o anjo decaído. Lúcifer, aquele que carregava a luz, é o anjo decaído. Portanto, ele anjo era e deixou de sê-lo. Há uma diferença nessa concepção e aquilo que a gente está levantando aqui. Porque Lúcifer, anjo era, demônio se tornou e demônio será pela eternidade. E nós achamos que não, que você pode desdemonizar. Isto é, como você pode demonizar-se. A ideia de karma, dentro do budismo, ela é a noção de fatalidade ou ela é a ideia de escolha? Você que é alguém que fala, escreve sobre karma. Karma, a palavra em si, quer dizer alguma coisa que deixa marcas. Ele não é nem benéfico nem maléfico, ele pode ser neutro, mas ele pode ser ou angelical ou demonical. Vamos pensar no demônio um pouquinho, como a palavra diabo vem, que vem de dualidade, daquilo que é dois, aquilo que divide, que separa. Falamos do mundo polarizado, é o mundo diabólico, é o mundo que está dividido, separado. Alguns de nós conseguem perceber que mesmo nisto existe uma unidade. E essa percepção deste uno seria o que a gente vai falar do olhar angelical, do olhar da deidade, que é diferente do olhar daquele que divide, que separa. Outra coisa interessante é a ideia do karma é que ele não é fixo nem permanente. Então ele não é uma fatalidade. Muitas pessoas dizem, você está tendo essa doença porque é seu karma. Sim, tudo que possa acontecer com você é karma, e se eu disser que tudo que acontece é karma, então o karma não existe. Mas algumas coisas pontuais podem ser, porque podemos ter vícios, ou ausência de sabedoria, ausência de humildade, ausência da percepção clara do que é a realidade. E quando não vemos com clareza, quando não compreendemos em profundidade, podemos criar hábitos que não são benéficos, tanto para você como para o mundo à sua volta. Há casais que se ofendem constantemente e se acostumam tanto com isso que acham que é natural. E, de repente, quando chega uma visita em casa, a visita se surpreende da grosseria com que falam um com o outro. Mas estão tão acostumados que não percebem mais que é grosseiro. Isso é criar um karma. Criamos um karma de um relacionamento que não é benéfico nem saudável, porque nenhum dos dois fica feliz, mas se acomodam em alguma coisa que é conhecida. E isso é outro perigo. Porque uma das desculpas de dar é meu karma. Estou tendo isso porque é o karma da minha vida que as coisas sejam difíceis para mim. Você se fechou num quadradinho. Você diz, não tem jeito. Não, o karma, ele é movimento e transformação. Nós podemos mudar. No Zen budismo, no budismo em geral, não tem inferno eterno, nem céu eterno. Você pode passar um tempo nos infernos, sim, de acordo com o karma prejudicial que você criou.
E é um pouco isto, nem anjos, nem demônios, nós não estamos com as nossas asinhas no céu, voando o tempo todo e olhando a humanidade de cima, separados disto, não me sinto nada, porque são eles e não sou eu, e nem estou tão misturado que não vejo caminhos de libertação. Mas percebo que eu posso acessar níveis superiores de compreensão de mim mesma e da realidade, de como funciona a mente humana, o que são emoções, sensações, conexões neurais, que níveis de consciência temos e como que eu coloco isso à disposição de todos os seres. A vida deu tantas voltas que eu me tornei uma monja budista. Porque existe alguma coisa, vamos dizer, um karma, uma procura, que há um determinado momento que ela amadurece e ela vai aparecer de alguma forma. E ninguém pode tampar, não dá para cobrir. Parece que sim, né? Encobriu, segurou, não vai por aí, mas era por aí que eu queria ir, que eu precisava ir. Então nós criamos karma também. Mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis, porque karma, para que alguma coisa surja, tem que ter causas, condições para que haja um efeito. O que é causa de uma coisa é condição de outra e efeito de uma terceira. E não é só linear. Isto é um processo que diz, tudo que existe é o co-surgir interdependente e simultâneo. Quando você começa a perceber este universo maravilhoso, que tudo se conversa, que tudo tem a ver com, é impossível você se cortar até uma tesourinha que se recorte e diz, aqui estou eu quero o meu bem-estar e os outros não me importam. A compaixão é essa identificação com os outros. Porque dentro de todos nós habita a possibilidade da amorosidade, do cuidado, da ternura. Mas quando nós queremos separar, e você diz para um menino, você não pode chorar porque você é homem? Você não pode se comover com a dor da pessoa na rua porque você é homem, homem é forte? Nós temos os paramitas, e um dos nossos paramitas tem a mesma origem de viril, que chama-se viria. E viria significa o quê? Resiliência. A sua capacidade de suportar o insuportável e não desistir de seus propósitos. É das nossas virtudes a serem desenvolvidas. Quantas mulheres têm viria? Capacidade de resiliência. Que eu falo, cai 7 vezes, levanta 8. Não deu ainda, tenta outra vez. Não deu ainda, tenta outra vez. Uma hora vai dar certo. Isso é o que a gente vai falar de desenvolver o que seriam, dentro da linguagem ocidental, que seriam as virtudes. Para nós são as perfeições, ou os paramitas. Paramita é aquilo que faz você chegar a outra margem. Eu estou na margem da ignorância, do desconhecimento, que me causa sofrimentos, angústias, tristezas, desesperos. E existe um caminho que eu posso trilhar, que é chegar na margem da completude, da compreensão. Não é que não vai sofrer, não vai ficar triste. Primeiro paramita chama-se dana, que é doação. Estar inteiramente presente. Doar-se, entregar-se, não é só doar comida, alimento, isso também é bom, mas a doação da sabedoria, para nós e para a minha linhagem, é considerada a doação mais elevada. Como fazer com que nós, humanos, podemos ser livres de pensar e de escolher o que é cabível naquele momento fazer ou não. O segundo é vida ética, que é sila, preceitos, nós seguimos algumas regras. Não fazer o mal, fazer o bem, e fazer o bem ao maior número de seres. Não matar, não roubar, não abusar da sexualidade, não mentir, não negociar drogas, não falar dos erros e faltas alheios, não se elevar e rebaixar os outros, não se rebaixar e elevar os outros, não se igualar, cada um de nós é único, não ser movido pela ganância, não ser controlado pela raiva, não é não sentir raiva, mas não ser controlado pela raiva, que não sabe o que faz, né? E não desrespeitar o que a gente chama de Buda, Dharma e Sangha. O ser iluminado, aquele que acorda, que desperta, o sábio. O Dharma, a verdade, a lei verdadeira. E a Sangha, as pessoas, a comunidade que vive em harmonia. O terceiro é Kisanti, paciência. É difícil este, né?
A paciência é alguma coisa a ser cultivada. Você esperar, você faz, mas tem que ter paciência de esperar. Eu planto uma flor, ela começa a crescer, eu quero que ela cresça, né? Eu mato aquilo e não deixo que ela cresça. Eu crio causas e condições e espero que ela vá florescer, dar causas e condições para que um pensamento, uma ideia, uma sociedade, uma maneira de ser no mundo possa ser desenvolvida. E aí vem o que nós chamamos de dhyana, de onde vem a palavra zen, que é meditar. A minha escola e a minha prática tem a base da meditação. A meditação é ficar em silêncio, é ouvir a si mesmo, a ouvir todo esse tumulto interno que habita em nós. Todas as vozes do passado e do futuro que se manifestam nesse presente. Não só de parentes e amigos, mas de toda a humanidade que está em cada um de nós. Então, meditar não é só ficar sentado e dizer, eu vou ficar me sentindo bem e eu vou descansar. É encontrar deuses e demônios. É encontrar a luz e a sombra. E perceber que você é tudo isto, mas que faz escolhas. Por isso que a última, que não é a última, mas isso é um círculo, não tem nem primeiro nem segundo, é a sabedoria. No momento em que você é capaz de meditar em profundidade, a gente nem usa muito a palavra meditar, fala de fazer zazen, sentar-se em zen significa entrar num autoconhecimento profundo que vai além da sua identidade pessoal atual, mas uma compreensão profunda de quem é você, do que é a vida, o que é a morte, do que estamos fazendo aqui. Quando você adentra um pouco esse umbral, que você sai do euzinho pequeno, você vai acessar aquilo que se chama a sabedoria perfeita. E a sabedoria perfeita é o que nos liberta. Esses são os 6 paramitas. São as 6 virtudes, vamos dizer, que nós teríamos que praticar, que estimular em nós. E nós nos estimulando a viver desta forma, atravessamos o rio, que se chama do rio do nascimento, velhice, doença e morte, comum a todos nós, com mais serenidade. Vai sofrer? Vai. Vai chorar? Vai. Vai rir? Vai. Mas vai saber que nada é fixo, nada é permanente. E você é um elemento de transformação da realidade. Não apenas um observador, mas um ator na vida. No próximo bloco, A palavra evolução não significa melhoria. A palavra evolução significa mudança. Evoluir não significa melhorar. Também se evolui para o desastre. encontrar anjos e demônios é encontrar a luz e a sombra em nós mesmos. Reconhecer o que nos habita é um passo importante no nosso caminhar, sabendo que a realidade é um processo em transformação contínua e que podemos sim interferir nela, tanto para o bem como para o mal. Quem vive os preceitos, os princípios éticos, cuida, se comove, doa, se esforça, medita antes de agir e age com sabedoria. A palavra evolução não significa melhoria. A palavra evolução significa mudança. Evoluir não significa melhorar. Também se evolui para o desastre. Câncer também evolui. Problema também se desenvolve. E encrenca também progride. Por isso, a noção de evolução como positividade é um desconhecimento do papel das nossas escolhas. Isto é, o quanto que é necessário que a gente seja capaz de fazer boas escolhas. Ou seja, de sermos virtuosos. Para isso precisa, e eu já aprendi isso várias vezes com a monja, de humildade, de inteligência, de sintonia, de humanidade. E precisa de algo especial, que é esperança. Esperança, mas a esperança ativa. A esperança ativa, a monja sabe, é aquela que recusa a expressão que eu vou dizer agora. Todas as vezes que tem uma encrenca, uma dificuldade, uma forma de turbulência na vida, na cidade, no bairro, no prédio, na rua, na nação, no mundo, pessoas às vezes olham aquilo e dizem assim, que horror, alguém tem que fazer alguma coisa. Colocando do lado de fora. E é interessante, porque essa concepção, alguém tem que fazer alguma coisa, ela é sócia do demônio. Evidentemente, eu não estou afirmando que o demônio existe ou não. É uma possibilidade. Ainda não temos uma comprovação explícita
poderemos ter. A humanidade é muito criativa, né? E nesse sentido, já imaginou-se. E o texto mais inteligente que eu já vi sobre isso, porque a monja é monja. Eu fui monja, a monja sabe disso, fui carmelita descalço, né? E a coisa mais interessante que eu já vi sobre isso é de um estupendo ateu, que foi José Saramago. José Saramago tem um livro que muita gente que leu, ou quem nos assiste também, chamado Evangelho segundo Jesus Cristo, que é um livro emocionante sobre a humanidade de Jesus, aquele momento, a história. Ele se perguntando várias vezes, Jesus, mas sou eu mesmo? É para mim isso? A minha capacidade não serve. É isso que querem, que eu morra, sofra, seja crucificado. Vocês estão falando sério? E o grande Saramago faz algo, num determinado momento, que é colocar Deus e o demônio num barco, no meio do lago, ou daquilo que chamaram naquela região de mar, mas que era um mero lago, os dois ali, velhos companheiros, uma amizade, digamos, secular e quase eterna, conversando sobre a vida, sobre a história. Aquilo é maravilhoso, porque uma das coisas que a gente se pergunta é como é que o angelical e o demoníaco podem conviver. E não é fora de nós, é dentro de nós. Por isso, você tem esperança na humanidade ou nós estamos evoluindo para óbito? Eu gosto de você falar esperança de esperançar. O que fazemos para que seja diferente? E eu acredito que nós estamos procurando meios de fazê-lo. E a tecnologia, a inteligência artificial veio para ficar. E veio para que nós saibamos como usá-la. Não é para endemonizá-la, porque ela está aí, foi criada pelo ser humano, pela inteligência humana, para que possa ser usada melhor para nós, seres humanos. Mas como tudo, como dentro de nós habitam os dois, se nós não dermos mais oportunidades, eu acho boa essa palavra, para aquilo que é benéfico se desenvolver, aquilo que não é tão benéfico pode tomar conta. Então, as possibilidades são quase que 50%, 50%. Mas o que você faz, o que eu faço, o que nós fazemos? Vamos ser coerentes com alguns princípios e vamos tentar pô-lo em prática? Se eu vejo alguma coisa que não está boa, o que eu faço para que seja diferente? Talvez sozinha não possa fazer nada, mas eu posso falar com meu vizinho, com a minha amiga, e hoje nós temos as redes sociais, nós podemos entrar nas redes sociais. É um meio educacional. Em vez de ficar pondo tanta fotografia de comida, de onde eu fui, e como eu estou bonitinha, que é natural. Nós fazemos isso na adolescência. A gente muda, tudo passa. Então, em vez de ficarmos tão críticos dos outros, vamos dar essa esperança de saber que estamos num processo de descobrimento. Descobrimos uma nova tecnologia, um novo brinquedo. Como que você permite que as pessoas próximas a você brilhem, se manifestem? Dá espaço para que elas sejam, que mostrem a sua luz e não mostrar apenas as suas sombras. Mas lembre-se bem que quanto mais brilhante for a luz da lua, mais profunda é a sombra do pinheiro. A pergunta do Francisco Alencar é assim: como a espiritualidade e a filosofia respondem aos desafios dos novos tempos de crise política, ambiental, ética e educacional brasileira? A espiritualidade sempre esteve presente, não é uma questão da época atual. Em todas as épocas tivemos questões ambientais, guerras por águas, fizemos tantas coisas como humanidade, e a espiritualidade sempre caminha junto dizendo, existe um outro olhar, existe um olhar maior, um olhar que não é só o que é meu e o que eu pego e o que eu ganho, mas um olhar que você sai de si mesmo. E aí vem Paulo também dizendo, não sou eu que falo, é ele que fala através de mim. Quer dizer, quem é este que pode falar através de você?
Para nós, dentro do budismo, a palavra que nós usamos, representando a grande sabedoria, a grande compaixão, a grande capacidade de uma visão mais ampla de tudo, nós vamos falar que se chama Buda. Buda quer dizer aquele que acorda, que desperta, que não vive sonâmbulo, que não vive zumbi entre vida e morte, assim, que não sabe o que está fazendo, não sente mais odores, não enxerga direito, não ouve, não percebe a realidade. Porque não é questão da visão física, é a visão da percepção do que está acontecendo e como que eu posso atuar. Eu não conheci Paulo Freire, eu tenho uma aluna que foi aluna dele, e uma das coisas que eu mais... Eu fui Você orientado também, do não é? doutorado dele. Então, uma das coisas maravilhosas que ele dizia, educar é fazer as pessoas aprender a ler a realidade. Leia o que está acontecendo. O que está acontecendo agora no mundo, o que está acontecendo no nosso país, que é um reflexo do mundo, não é separado, o que está acontecendo à sua volta. O que está acontecendo nos lugares mais próximos de você, que é um reflexo desse todo. E se você acha que não está bom, o que você faz para ser melhor? Ou como você começa? Por onde começa? Como é que está você, o seu corpo, o seu sistema? Ele está funcionando bem? Você está brigando internamente com a realidade? Ou você é capaz de perceber que esta realidade é um processo em transformação contínuo e que você é aquele ser que interfere, sim? Recentemente ouvi um senhor francês que esteve aqui no Brasil falando, e ele dizia que a diferença entre um sistema totalitário e um sistema democrático é que na democracia nós ajudamos os mais fracos, os mais necessitados. E um sistema que não é democrático vai dizer a natureza dá um jeito. E os fracos vão desaparecer porque não vão ser capazes de sobreviver sozinhos. Mas se você olhar em profundidade, até na própria natureza, e quantos exemplos me mandam, pelo menos, no WhatsApp, nas redes sociais, de um bichinho ajudando o outro, bichinhos de espécies diferentes, como uma leoa amamentando um macaco. Quantas coisas maravilhosas existem quando a gente acolhe e é capaz de transformar a realidade. E transformar até aquilo que disseram para você que você é. E você sair do quadradinho e dar o salto quântico de dizer, mas eu posso ser diferente. Embora todos os vetores venham dizer, você nasceu desta família, você nasceu neste lugar, você só pode se manifestar deste jeito, porque esta é a maneira de pensar. E você até um certo momento pensou e agiu assim. E de repente você pode dar um salto quântico. Uns 5% de livre-arbítrio, e você sai desse padrão, e você olha a realidade como se fosse a primeira vez. E você descobre o mundo como se fosse a primeira vez. Não com o olhar marcado daquilo que disseram que é como você deve ver a realidade, mas realmente encontrá-la à sua frente. E aí você vai encontrar na própria questão, na própria dificuldade, a equação para resolver o problema. Mas é preciso saber ler o problema, ver o problema, entender qual é a questão. Muito geral não dá certo, tem que ser mais específico e comece a mexer. Porque aquilo que você mexe, mexe no todo. Cada um de nós é o todo manifesto, isso eu insisto muito. Nós não somos parte de alguma coisa. Cada um de nós é a manifestação do todo, não é um pedaço dele. Quando você percebe isso, você sabe que aquilo que você faz, fala e pensa está mexendo na trama da existência, mesmo que sejamos essa poeirinha cósmica que não vale nada, que é um grãozinho de poeira da humildade de humus terra. Somos pó e ao pó voltaremos, pedacinhos de pó, mas esse pedacinho de pó faz a diferença. Em resumo, ou senta e chora, ou levanta e enfrenta. Do Anderson, que pergunta a vocês como posso ter compaixão com aqueles que não possuem compaixão com outras pessoas. Uma das questões mais fortes para mim sempre foi pensar esse tema da compaixão, da tolerância. E o homem que melhor escreveu sobre isso, e eu mantenho anotado no meu mobile isso o tempo todo, é um estupendo pensador, né, um grande filósofo que já faleceu,
chamado Karl Popper. Karl Popper é indispensável no pensamento da filosofia da ciência. Ele tem um livro chamado A Sociedade Aberta e os Seus Inimigos. Tolerância ilimitada leva ao desaparecimento da tolerância. Se entendemos ilimitada tolerância, mesmo aos intolerantes, se não estivermos preparados para defender a sociedade tolerante do assalto da intolerância, então os tolerantes serão destruídos e a tolerância com eles. Nessa formulação, não insinuo, por exemplo, que devamos sempre suprimir a expressão de filosofias intolerantes, desde que possamos combatê-las com argumentos racionais e mantê-las em xeque frente à opinião pública. Suprimi-las seria certamente imprudente. Agora a parte que eu mais aprecio. Mas devemos nos reservar o direito de suprimi-las, as intolerantes, se necessário, mesmo que pela força. Pode ser que eles não estejam preparados para nos encontrar nos níveis dos argumentos racionais, mas comecemos por denunciar todos os argumentos. Eles podem proibir seus seguidores de ouvir os argumentos racionais, porque são enganadores, e ensiná-los a responder argumentos com punhos e pistolas. Devemos, então, nos reservar, em nome da tolerância, o direito de não tolerar o intolerante. Assim penso. Agostinho, o principal pensador da teologia cristã, no início do mundo medieval, Agostinho tinha uma questão muito séria. A crença cristã é de um Deus de bondade e um Deus criador. Se Deus tudo sabe, tudo pode e está em todas as partes, e se eu, Cortella, for um dia para o inferno, e Deus sabia disso desde a eternidade, por que que Ele me criou? Se o meu destino é a danação. Essa é uma questão séria, que é a noção de predestinação. Não por acaso, a Igreja Cristã Reformada, com Lutero, depois com Calvino, ela vai trazer o tema da predestinação à tona. Aliás, porque Martinho Lutero, um monge alemão, era agostiniano. Ele era da ordem agostiniana. Portanto, Agostinho era para ele uma referência religiosa e também de patronímico. Ele levantava uma questão: se Deus tudo criou, por que criou o mal? E ele dá uma resposta que até hoje, na teologia cristã, ela vem à tona, e alguns filósofos também a absorveram. Ele diz: a divindade de bondade não criou o mal, ela criou um mundo de bondade. O mal não existe, o mal é a privação do bem. Isto é, o mal em si, como entidade, não existe. O mal só vem à tona quando nós fazemos com que o bem se ausente. A noção de vício, como a gente lembrou, é a ideia de falta. O vício é a falta da virtude. Portanto, só existe a virtude. O vício é quando a virtude se ausenta. E isso, diria Agostinho, é uma escolha nossa, porque ele introduz um conceito que toda a teologia e filosofia ocidental trarão, mas que os budistas já tinham 1000 anos antes de Agostinho, que é a noção de livre-arbítrio. Isto é, Deus, a divindade, a força do bem, ele não cria a maldade, nem a crueldade. Ela é escolha, porque nós somos livres. E somos livres, inclusive, para fazer o que a gente não deve. Por isso, você não sabe de onde vem o mal, nem eu. Mas a teoria de Agostinho ajuda bastante. No budismo vai se falar de ganância, raiva e ignorância, que seriam venenos que podem envenenar um ser humano, né? De querer, ganância, a raiva, tudo isso tem a ver com o que a gente fala separação. E a ignorância é a mesma coisa, é a separação, a ausência de estar em contato, as virtudes, com uma vida mais plena. A ausência de estar em contato com o bem, a ausência de não estar, o bem não estar manifesto. Então, quando alguém faz alguma coisa que você acha imprópria,
Você não pode desenvolver ódio desta pessoa, nem raiva, nem querer o seu extermínio, mas a ação não deve ser repetida e deve ser, como você bem falou e o seu amigo falou, denunciada. Deve ser posta a claro e não escondida, porque não vou falar coisas que possam ser intolerantes em relação àqueles que são intolerantes. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. É uma maravilha quando você percebe que não há nada fixo nem nada permanente. É vazio de uma autoexistência substancial separada. E a gente junto pode modificar tudo. Por isso que Ariano Suassuna, o gênio, dizia: ao redor do buraco tudo é beira. Que maravilha! Olha, deve ser o oco que você fala. O oco existencial. Olha que coisa boa.